Hello student, I am teacher Nemer Jonon. I'm happy to be here with you today. Hoje eu estou aqui para a nossa aula do sexto ano. É com muita alegria e satisfação sexto ano que eu estou aqui para a nossa aula de inglês. Vamos começar o nosso tema de hoje, é Greeting People, saudando pessoas, porque saudar, cumprimentar, ter cordialidade é muito importante, é um tema base aí da nossa língua, para que a gente possa dar início até mesmo na conversação em inglês. Então vamos prestar bastante atenção na aula de hoje, lápis e caneta, papel em mão, para anotar aquilo que foi importante e desenvolver melhor, agregar conhecimento com as nossas aulas, ok, students? Time to study, hora de estudar. So, sit in front of TV, relax e let's practice English. Senta aí, em frente à TV, fique relaxadinho e vamos aprender inglês, ok? Essa semana nós veremos essas habilidades aqui, que é a habilidade do ensino fundamental, língua inglesa, habilidade 25 do sexto ano, 17 e 4. Essas habilidades aí estão no PET de vocês, né, no PET volume 2, aí contemplando a cada semana do PET. Elas são muito importantes para nortear aí o nosso ensino-aprendizagem, ok? O roteiro da nossa aula de hoje, para a gente ter um norte aí do que a gente vai aprender, do que a gente vai estudar hoje em inglês aqui com o Teacher Nemer. A importância do diálogo na comunicação em inglês, juntamente com as saudações, ok? A apresentação de um diálogo, um pouco de gramática e a prática de vocabulário. Então é isso que a gente vai ver, students, na nossa aula de hoje de inglês. Vamos começar aí, né, contemplando a semana 1 e 3 do PET de vocês, aonde fala sobre os greetings, que são as saudações. Então eu coloquei aqui, look at the greetings, né, observe as saudações. Saudar é muito importante, quem não gosta, né, de receber um bom dia pela manhã, uma boa noite ao ir dormir, né, conversar, dar um oi, isso é a gentileza que a gente faz parte da nossa vida no dia a dia. Então nós temos aí o hi, né, que é um tipo de oi. Toda vez que eu uso hi, falo oi com a pessoa. Então eu posso falar hi friend, hi guys, hi people. Então tudo isso aí vai mostrando uma interação entre os falantes aí da língua. Do hi, a gente tem também o hello, que também significa oi, uma forma mais formal. Por exemplo, nós estamos aqui na nossa aula, então o professor deu um hello para vocês. Hello, students. Ou hello, my mom. Hello, my dad. Ou quando você vai escrever, ao invés de você usar o hi there é muito usado na forma coloquial. Mas na hora que a gente vai escrever um e-mail, uma coisa mais formal, o hello, ele é mais utilizado aí na língua inglesa, certo? Temos o good morning, né? Good morning, quem não gosta de receber um bom dia pela manhã? Então, good morning, guys. Bom dia, né, pessoal? Good morning, people. Então, essa aí é um bom dia. Vamos repetir comigo? Good morning. Eu falo e você repete aí da sua casa. Good morning, para memorizar a pronúncia. Good afternoon. Good afternoon significa boa tarde, né? Então, todas as vezes que passou do meio-dia e eu quero dizer boa tarde em inglês, eu uso a saudação good afternoon. Let's repeat with me. Good afternoon. Ok, very good. Temos também o good evening. O good evening, ao entardecer, eu uso essa saudação. Ele significa boa noite ou um bom fim de tarde. Ou às vezes eu estou chegando num evento, esse evento é à noite, eu utilizo good evening para desejar que aquele início de noite, que aquela noite seja positiva. Então é uma boa noite que a gente dá ao chegar em algum lugar ou quando eu quero desejar uma vibe boa no entardecer, né? A famosa good vibe que a gente já trouxe para o nosso vocabulário, eu uso aí um good evening, que é um boa noite. Temos também o good night, que também significa boa noite, mas quando eu vou dormir, quando eu vou me despedir de alguém. Então, como é bom, né? A gente tá dormindo, indo dormir e poder dar essa saudação para o nosso pai, para a nossa mãe. Então, good night, mom, good night, dad, good night, brother, good night, sister. Então, é uma boa noite ao me despedir de alguém. Então, para ficar ligadinhos aí, que tem essa diferença. Então, por isso que eu coloquei aqui um attention, né, onde eu mostro good evening, ao entardecer aí. Então, a gente tem que dar aquela ideia de desejar um começo de uma noite boa, né? Eu costumo dizer que tem coisas em inglês que não tem tradução.
né? Tem entendimento, a gente tem que entender, porque às vezes isso não faz parte da nossa língua materna. E no Brasil, por exemplo, a gente dá boa noite para tudo, né? Para iniciar a noite, no meio da noite, para nos despedir. Mas na língua inglesa, o good evening é usado ao entardecer, para começar aí uma vibe positiva aí da noite, ok? E o good night, que está ali do lado, olha a grafia da palavra, é muito importante olhar como que escreve cada palavra em inglês, porque o inglês às vezes a gente escreve de uma forma, mas fala de outra, então a grafia é muito importante nesse sentido. Nós temos ali o good night, que é um boa noite para me despedir de alguém ou quando eu saio de alguma festa ou de algum ambiente que eu esteja durante a noite. Ok, pessoal? Então, fora esses greetings, que são as saudações aí, dando bom dia, boa tarde, boa noite, hello, hi, good afternoon, nós temos também alguns greetings, algumas saudações que são compostas através de perguntas e elas exigem resposta, né? É um como vai você, e aí, tudo bem, né? Então, aí eu preciso responder ali de uma forma mais completa esse tipo de greetings que são expressions, né? São expressões. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 expressões aí que têm o mesmo sentido. Então, nós temos how are you, ok? How is your day? How are you feeling today? Então, tudo isso para perguntar como vai você? How is your day? Como está seu dia? Ou how are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? Então aqui tem as possíveis respostas. I'm fine, eu estou bem. Ou I'm wonderful, estou maravilhoso. Ou I'm pretty good, eu estou muito bem. Ou I'm tired, não, hoje eu estou cansado, eu não estou tão bem assim. I'm hungry, eu estou com fome, né? I'm not so good, eu não estou tão bem hoje assim. Ou my day is perfect, né? No caso, meu dia está perfeito. Então, são perguntas aí que a gente responde. Por exemplo, how are you? Posso perfeitamente falar I'm wonderful, porque é assim que eu estou me sentindo hoje aqui com vocês. Ou, se eu não tivesse assim, se eu tivesse cansado, se me perguntassem, por exemplo, how is your day? Como está seu dia? I'm tired, né? I'm tired today. Hoje eu estou cansado. Porém, a gente vai usando aí de acordo com como a gente está se sentindo e colocando essas expressions dentro das nossas conversações em inglês e também na escrita, nos textos, dentro de um contexto em geral. Ok, students? Eu trouxe para vocês também como que a gente falaria dentro de um diálogo, essas saudações, esses greetings, essas expressions, ok? Para que a gente possa desenvolver um diálogo e entender como é colocado na frase cada uma dessas expressões e conceitos voltados para a saudação. Então, nós temos o dialogue, que a gente tem aí a Sarah, que é a nossa girl, e o Radesh, que é nosso boy, e um vai interagindo com o outro. Então, se eu quero perguntar qual é o nome, eu uso a expressão what's your name? Então, a Sarah vai cumprimentar aí o Radesh e logo ela pergunta hi, my name is Sarah, what's your name? O Radesh responde para ela, hi Sarah, my name is Radesh. Então, quando você quer perguntar o nome, a expressão what's your name é a ideal para você perguntar isso. Então, eu posso responder my name is Radesh, no caso do personagem, ou I'm Radesh, que nós vamos ver aqui no decorrer da nossa aula. No segundo diálogo aí, where are you from? É uma expressão muito utilizada para perguntar de onde eu sou, né? Então, no caso aí, I'm from India, né? Tô fazendo a fala aí do Radesh. I'm living in Bombaim, ok? Então, ele é da Índia, né? Ele vive em Bombaim, numa cidade da Índia. E vamos perceber aqui que essa palavrinha live, de I live in Bombaim, é uma palavra que está muito em alta, porque a gente também tem as lives, e a grafia da palavra é a mesma. Então, muita gente pode pensar, o professor está pronunciando errado, não é live, é live. Mas a gente tem que ver que essa palavra ela tem 2 pronúncias, né? Ela pode ser live quando significar ao vivo, né? Naquele momento, uma coisa que está sendo transmitida na hora, ou ela pode ser live, do verbo to live, que é o verbo viver e morar, ok? Então, para ficar atento aí, porque uma palavra ela pode modificar a pronúncia. Ela pode ter vários significados ou pode ter pronúncias diferentes dependendo do contexto, ok? Então, where are you from? I'm from India.
I live in Bombaim. Ok, students? Aqui mostra umas imagenzinhas lá da Índia, só para a gente ilustrar a nossa aula mesmo. What about you? What about you? E você, né? How are you? Como vai você? What about you? E você, como vai? Então, eu devolvo a pergunta para a pessoa nessa forma. Então, ela falou, I'm Brazilian, I live in Rio. Então, ela é brasileira e ela vive no Rio de Janeiro. Ou ela também poderia falar, I'm from Rio de Janeiro, né? Ela é do Rio. Então, aí a gente vai vendo em outros slides as possíveis respostas para cada pergunta. Então, aí imagens do Rio, ok? Para ilustrar o nosso slide. A Radesh pergunta para a Sara, how old are you? É uma expressão importante porque pergunta o quê? A sua idade, né, no caso. Então, how old are you é qual a sua idade, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, old é antigo, é velho. Só que quando a gente joga isso numa expressão, porque a gente não vai falar assim, o quão velho você é. Isso no nosso vocabulário é qual a sua idade. Então, I'm 14 significa que eu tenho 14 anos de idade. Ou eu poderia dizer também, I'm 14 years old, né? Falando uma frase mais completa aí, porque I'm 14 é num sentido mais coloquial, mas é muito mais utilizado, tá bom? Aí, nice to meet you, Sara. Finalizando o diálogo aí, ele dá um prazer em conhecer a Sara e ela, nice to meet you too. Esse to no final da frase fala também, você confirma aquilo que foi te dito, usando e frisando com também aí no final da frase. Então, nice to meet you too, Radesh, prazer em conhecer você também, né? Então, essas saudações aí são muito importantes, né? Useful expressions são expressões que são muito utilizadas, principalmente essa, voltando aí, what's your name? My name is Sara. Então, são duas formas que eu tenho para falar isso aí. My name is Sara ou simplesmente I'm Sara, ok? My name is Radesh ou I'm Radesh. Ou how old are you? Voltando ao exemplo que eu já tinha falado com vocês aí, só para memorizar. I'm 14 years old ou I'm 14. Mas I'm 14 years, essa construção não existe, porque só years pode dar ideia de ano, né? Do ano de 2020, do ano de 2021, 2022. Então, eu tenho que colocar o old para que vire essa expressão anos de idade. Então, I'm 14 years old, eu tenho 14 anos de idade. I'm 14, eu tenho 14 anos de idade também, só que não precisou usar a expressão years old. Ou você não usa, ou você usa ela por completo. Ok, students? Where are you from? Outra expressão aí muito utilizada no inglês para perguntar de onde a pessoa é. Quando a gente está interagindo num diálogo, a gente precisa saber todas as informações sobre a pessoa. Estou conhecendo, então, como vai você, de onde você é, são informações relevantes para essa interação dentro da conversação. Então, where are you from? Eu posso responder, I'm from Brazil. Mas se eu perguntar com she, porque ela, em inglês, the girl, ela é she. E ele, he, coloquei ali para vocês. Junto da Sara, junto do Radesh, o she de ela e o he de ele. Então, se eu quero perguntar de onde ela é, where is she from? Aí eu vou responder, she's from Brazil. Se eu quero perguntar de onde ele é, where is he from? E posso responder, he's from Brazil. Então, where are you from? I'm from Brazil, she's from Brazil. Ela respondendo, eu sou do Brasil, ela é brasileira, né, do Brasil. Ou I'm from Brazil, he's from Brazil, no caso de ele. Ok, students? Na semana 2 do PET de vocês, foi contemplado com os dias da semana, e isso também é bom para a gente ter a interação dentro da conversação, dentro dos diálogos. Quanto mais vocabulário a gente souber, melhor. Então, eu vou passar com vocês os dias da semana aí, para que quando vocês estiverem fazendo as atividades, não ter dúvidas na hora da grafia da palavra e do entendimento das questões. Então, days of the week, dia das semanas. Sunday. Let's repeat with me. Eu vou falando, vocês vão repetindo aí de casa, ok? Vou dando uns minutinhos, vocês vão repetindo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
ok? Então, lembrando que o dia da semana ele vai de domingo a segunda-feira, não é isso? É de domingo a sábado, aliás, I'm sorry. Porque domingo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim por diante. Então, eu tenho lá Sunday, domingo, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta e Saturday, sábado. Hoje, um dos dias mais utilizados aí nas nossas redes sociais é o Thursday, porque ele é a sigla do TBT, hashtag TBT, que a gente usa aí toda quinta-feira para falar o quê? Throwback Thursday, que é aquela quinta volte novamente. Então, é relembrando momentos que já foram especiais pra gente e que a gente pode fazer um repostar eles nas redes sociais, relembrando um dia feliz, né? Então, usa muito aí a quinta-feira, Throwback Thursday, TBT, ok, pessoal? Também é utilizado aí nos termos da Black Friday, né, que é um dia aí que inaugura as temporadas de compras natalinas, né, com promoções, é um dia depois do Ação de Graças, é um dia que eles falam a Sexta-feira Negra devido ao trânsito, a grande procura do comércio, né, as lojas sempre lotadas. Então a gente usa a sexta-feira aí, que é um dia da semana, com o termo Black Friday, assim como nós usamos a segunda-feira com o termo Cyber Monday, que é após a Black Friday, um dia de compras destinado à internet. Então, esses três exemplos que eu dei, TBT, né, que é o TBT, Black Friday e Cyber Monday, é para vocês verem a colocação do vocabulário em outras situações aí que não são específicas de atividades voltadas só para dias da semana, ok? Learning with the Comic Strip. Essa atividade, ela contempla a semana 4. Eu quis uma aula hoje que contemplasse desde a semana 1 a 4 de vocês. Então, aqui eu tenho uma tirinha, uma comic strip. O que é uma tirinha? Eu trabalho a linguagem verbal, né, que é a fala dos personagens, e a linguagem não verbal, que é a imagem que nos diz alguma coisa. Então, nessa imagem, o Jimmy Five, que é o Cebolinha, o nome dele muda em inglês. Numa próxima aula eu converso com vocês sobre nomes de personagens que podem mudar, né? Ele corre da Mônica aí e ele pede uma ajuda, help me, help. Então lá no pet de vocês tem algumas perguntinhas que eu achei necessário a gente trabalhar. Por exemplo, who is running away from Mônica? Então o que está falando nessa pergunta aí? Quem está correndo atrás de Mônica? É a Dustin, que no caso aí é um nome que muda também, é a Maria Cascuda, ela nem está naquela tirinha, então não pode ser ela. É o Jimmy Five? É a Megali ou é o Smudge? Então aqui quem está correndo da Mônica é o Cebolinha, ok? Depois nós temos who is Jim Five calling? E quem o Cebolinha chama aí quando ele está correndo? Vimos lá na tirinha que é o Smudge, o Cascão, é o nome do Cascão em inglês. Who is angry and furious? Aqui nós temos dois adjetivos, raivoso e furioso. Os dois são sinônimos aí. E quem que está aí furioso e nervoso com essa situação? É a nossa Mônica. Então, numa próxima oportunidade, eu passo para vocês o nome de cada personagem, ok? How can I say help na português? Então, como eu digo help? O que é a palavra help em português? Que ele tanto pede é socorro, ok? Aqui eu trouxe algumas curiosidades, que o primeiro personagem foi Inhoquim, falando aí de tirinhas de comic strip, que apareceu na revista Vida Fluminense em 30 de janeiro de 1869. O autor é Ângelo Agostini, italiano, radicado no Brasil e era especialista em fazer caricatura do Dom Pedro. O WhatsApp, que significa e aí, e entre todos os dias da semana, o mais falado em inglês é Friday. Então, essa foi nossa aula de hoje, students. Espero que tenham gostado. Thank you for watching. See you next class. Kisses and bye-bye.